Bom dia. Um ex-aluno meu perguntou qual teriam sido as principais resultantes da erosão policíclica no relevo brasileiro. E ele está falando isso, fazendo essa pergunta dentro do contexto da teoria de Lester Charles King sobre a evolução do Brasil Oriental. Bem, lembrando, esse trabalho ele é publicado em 1956. Em 2010, mais ou menos, eu fiz um levantamento de referências bibliográficas mais utilizadas na história da Revista Brasileira de Geomorfologia e ela estava disparado em primeiro lugar, como a referência mais citada. Então, um trabalho muito importante, é um trabalho que a gente pode falar que para o Brasil ele é quase que um ano zero na geomorfologia, né, brasileira, que dá um grande impulso para estudos geomorfológicos sobre o relevo do Brasil, mas é um trabalho que hoje em dia é muito contestado. Então, para responder essa pergunta, eu vou colocar primeiro o que está sendo perguntado. De fato, esses ciclos de erosão, conforme pensado por King, ocorreram no relevo brasileiro? Esse é um tema muito controverso, porque há pesquisadores que acreditam que sim e que até tentam pesquisar, comprovar isso, mas há muitos pesquisadores baseados em fortíssimas evidências que vão falar que não, né? Dentre esses trabalhos, talvez um que mereça destaque é o do professor Roberto Célio Valadão, da UFMG, na tese de doutorado dele de 1998, em que ele tenta, com as metodologias mais modernas que existiam na época de sensoriamento remoto, isso tudo que King não tinha acesso em 56, né? Então, 40 anos depois, ele tenta refazer todo o trabalho do King e chega à conclusão que daqueles ciclos de erosão que o King previu, né, que era Gondwana, pós-Gondwana, o ciclo sul-americana, o Vélez e o Paraguaçu, o único que ele via que realmente tinha existido teria sido sul-americana. Essa é uma primeira grande contestação, de certa maneira, mas há pessoas que acreditam que nem o sul-americana, que a evolução do relevo não foi feita dessa maneira, diante desses ciclos. Então, é uma pergunta difícil de responder, porque primeiro você tem que acreditar nesses ciclos, que eles ocorreram daquela maneira. Particularmente eu não acredito, por tudo que eu já li, já vi, por tudo que eu já andei no Brasil. Eu acredito que a gente teve épocas de maior erosão e maior estabilidade, mas não ao ponto de formar os ciclos que o King previu. Então, o que eu vou responder essa pergunta, sem respondê-la diretamente, né, é que é um tema muito polêmico e a ideia de ciclo erosivo, né, de superfície de aplanamento, está muito ligado também ao conceito do que você tem do que é uma superfície aplanada. Isso ficou muito bem provado pelo professor César Varajão em 1991. Ele publica um trabalho em que ele pega todas as teorias que falavam de superfície de aplanamento no quadrilátero ferrífero. Uma falava que tinha 7 superfícies, outra 3, outra 5. Enfim, ele pega todas essas teorias e tenta ver, né, usando o computador, qual que seria a incidência dessas superfícies. E percebe que cada um via tantas superfícies conforme variasse o conceito dele do que era uma superfície de aplanamento. Então, talvez a primeira, para responder essa pergunta, a gente primeiro tem que conseguir definir o que seria uma superfície de aplanamento e um ciclo erosivo que pudesse gerar uma superfície de aplanamento, né? Só assim a gente pode avançar nessa questão e até debater se de fato houveram esses ciclos, como se está sendo pensado, e essas superfícies erosivas realmente existiram no Brasil.